és santo, Senhor. Aleluia. Querido Deus, maravilhoso Pai. Senhor, nós te louvamos por este momento tão especial, tão maravilhoso, Senhor, o qual o Senhor tem nos dado para estarmos reunidos aqui, Senhor, para adorar a Ti, para receber de Ti a Tua palavra, Senhor. Pai querido, eu peço a Ti que neste momento o Senhor esteja, ó Deus, me instruindo, Senhor. Porque ai de mim se não for a Tua presença, se não for o Teu Espírito Santo. Senhor, nada poderia fazer, nada poderia falar, Senhor, ou seria simplesmente palavras em vão, Pai. Mas assim, Senhor, com o Teu Espírito Santo me guiando e colocando em meus lábios a Tua palavra, Senhor, ela fará efeito, Senhor. Ela será, Senhor, bem recebida e a Tua igreja será renovada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, me usa, Senhor, conforme a Tua vontade. Eu te peço e agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar, amém? Vou estar fazendo a leitura bíblica aqui, mas os irmãos podem ficar assentados. Eu recebi a missão, a missão de trazer a palavra nesta noite. E quando eu comecei a ler a Bíblia e procurar algo da parte do Senhor para trazer à igreja, o Senhor já tinha algumas semanas colocado algo ao meu coração, e eu não sei os irmãos, mas eu quando pego a Bíblia, começo a ler, leio, e às vezes eu me deparo com algumas passagens da Bíblia que às vezes eu já li várias vezes, mas momentaneamente algo ali me chama a atenção de uma forma especial, e por mais que eu continue lendo outros livros, outras epístolas, a minha mente, o meu coração volta novamente naquele assunto, e eu volto lá e eu falo, Senhor, tem algo aqui que o Senhor quer falar comigo. Então sempre isso acontece comigo. E algumas semanas atrás eu comecei a ler sobre João Batista, o nascimento ali de João Batista, o nascimento de Jesus, porque está entrelaçados ali os dois. E eu li aquela palavra e sempre voltava naquele mesmo assunto, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus. E eu voltava lá, li outra vez, e sempre essa busca por algo especial para mim, para minha vida pessoal. E aí o pastor me manda uma mensagem, falou assim, você pode trazer a palavra no domingo que vem? Eu falei, sim, posso, porque por mais que eu me sinta incapacitado e tenha as minhas dificuldades, as minhas debilidades, mas eu tenho algo no meu coração que queima, eu tenho prazer em fazer as coisas para o Senhor, mesmo com toda a minha alimentação, eu tenho esse prazer. E quando o pastor pediu, eu falei, tudo bem, eu posso. Aí ficou assim, né? E eu me esqueci que seria um culto de missões, né? Culto falando sobre missões. E quando foi ontem que eu vi o pastor colocou lá no grupo de missões minha foto lá, eu falei, meu Deus, agora aumentou mais a pressão ainda, que é culto de missões. E eu falei, mas tem tudo a ver, tem tudo a ver. Quando a gente lê sobre João Batista, nós vemos que ele foi um missionário nato. E eu lendo sobre a vida ali de João Batista, e como ele foi usado por Deus para poder aplanar o caminho. E quando nós vemos falar sobre aplanar o caminho, vemos uma correção, uma correção de solo. Por exemplo, às vezes tem um lugar muito esburacado, muito cheio de morro e tal, e passa uma máquina e deixa aquilo lisinho, preparado para a gente passar tranquilamente. E isso foi o que João Batista fez, aplanando o caminho para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus. E eu quero ler aqui com os irmãos, está em Lucas. Lucas capítulo 1, versículos 76 a 80, nos diz assim a palavra do Senhor. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos,
para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos pecados, dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E quando a gente começa a ver como foi a trajetória ali de João Batista, nós não temos como falar de João Batista e dali do período que ele esteve fazendo o que o Senhor colocou a ele para fazer. Nós não temos como falar dele se não olharmos para a história no modo geral. Como que foi a chegada de João Batista ao mundo? Como ele chegou à história? Os irmãos sabem, creio que a maioria, se não todos, sabem que houve um período de silêncio de Deus. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e vemos aqui, folheamos ela, quando chega no final do Antigo Testamento, tem uma página em branco. Todas as Bíblias têm essa página em branco. E o significado dessa página em branco é o período que Deus ficou em silêncio, que Deus não levantou nenhum profeta para estar falando diretamente com o povo. Não quer dizer que Deus não trabalhou nesse período, mas que ele ficou em silêncio. Então essa página branca, ela vem mostrar esse período de mais ou menos 400 anos que Deus ficou sem falar, sem levantar um profeta. E neste período que Deus fica em silêncio, qual foi o primeiro profeta? Foi justamente João Batista. E quando nós vemos o anúncio de João Batista, nós vamos ler em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas, que diz assim nos versículos 5 e 6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí nós vemos a dedicação, o zelo desse homem e dessa mulher. Nós vemos ali Zacarias e Isabel, o caráter deles. Mesmo Deus sem estar levantando um profeta, sem estar levantando alguém para estar guiando o povo, tinha essas pessoas que guardaram a sua fé, guardaram a sua esperança, e sabendo que Deus levantaria alguém para trazer aquilo que eles esperavam. Que desde o início da história humana, a Bíblia sempre vai trazendo Deus levantando pessoas e outras pessoas dizendo que viria um Salvador, dizendo que viria um Messias para resgatar o povo. E neste momento nós vemos que por mais que tudo que eles olhavam estava praticamente impossível da vinda de um Messias, de um libertador, mas eles continuavam fazendo aquilo que era estabelecido por Deus através de Moisés. Eles continuavam naquele procedimento de entregar, de fazer todos aqueles rituais que era requerido através da lei de Moisés. E diz assim no versículo 7: E não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Agora vocês imaginam, um homem e uma mulher, a mulher estéril, eles já eram idosos. E aquele tempo, um casal não ter filho era a maior vergonha. Era como se fossem desprezados, porque não tinha filhos. Era como se fosse um casal amaldiçoado, porque não tinha filhos. Agora, para imaginar, de repente, eles passavam pela rua e falavam assim: como assim essas pessoas estão aí dizendo que estão de Deus, dizendo que estão fazendo algo para Deus, e nem sequer filhos ele tem? Agora você imagina quanta perturbação os dois passavam, mas mesmo assim a fé deles estava guardada, estava mantida, porque eles confiavam no Deus de Israel. Continuando no versículo 8, diz assim: Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, à hora do incenso.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então nós vemos eles fazendo tudo, né, ali na casa do Senhor, e eles trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Aí o anjo vem até ele. Eles não esperavam isso neste momento. Para eles passariam o tempo, eles morreriam sem filhos. Mas Deus olhou para eles e falou assim: olha, eu imaginando assim, Deus olhando para eles, falou assim: tão fiéis, fazendo aquilo que eu coloquei para eles fazer, eu vou abençoá-los. Não necessitou eles irem chorar e pedir como Maria fez. Talvez eles pedissem, sim, é verdade, né? Me perdi um pouco aqui, porque eles oravam pedindo. Aqui mais para frente vai falar. Mas eles pediam, nesse momento talvez não estavam pedindo, mas Deus olhou para eles e se agradou daquilo que eles estavam fazendo. E hoje nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor coloca aos nossos corações para fazer. Às vezes é o irmão fazer um almoço, às vezes é o irmão ir lá ajudar alguém, né? Tantas maneiras que o Senhor nos deixa para fazer algo para Ele. Às vezes ajudar um vizinho. São formas que o Senhor nos usa para estar fazendo algo para Ele, e o nome dEle será glorificado. Eu vou falar algo aqui, não é para me engrandecer em nada, mas um dia eu estava na minha casa e uma pessoa passou lá. Os meus vizinhos são tudo moreno, e eu amo a todos, porque são meus vizinhos, eu tenho amizade com todos. E aí ele passou assim, esse eu não conhecia, ele morava pro final da outra rua assim. Aí ele passou lá na minha casa, eu estava na frente, aí ele falou: você pode me levar na oficina? Eu falei: sim, entra aí no carro, vamos lá. Coloquei ele no carro e levei, acho que dá umas 2 milhas. Aí ele olhou assim, ele falou assim: olha, eu nunca conversei com você, mas eu vejo você. E ele falou assim: eu vejo Jesus em você. Eu falei assim: meu Deus, que isso? Eu nunca conversei com ele, eu nunca tive nenhuma conversa com ele, mas assim, eu sempre procuro não virar as costas para ninguém. Quantas vezes eu já fiz coisas assim para os vizinhos? Estou falando aqui, eu me sinto constrangido a isso. Mas alguns vizinhos pedem para me fazer alguma coisa e eu faço. Quanto que é? Nada, eu não vou cobrar, né? Se eu não puder fazer algo para o meu semelhante, eu não tenho motivos para estar. Eu entendo dessa forma. Porque muitas das vezes a gente fala: não, para ajudar alguém eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa sobrenatural. Não, ajudar ao nosso próximo, às vezes é uma coisinha tão simples. E não gasta ninguém. 10 minutinhos para fazer algo não é nada. Zacarias, ele tinha esse cuidado de fazer as coisas para Deus. Zacarias, ele não olhava para os empecilhos que às vezes muitos falavam: poxa vida, é vergonhoso você até sair na rua, porque a bênção do Senhor não está sobre você. Mas ele fazia não tinha a intenção de estar se glorificando. No versículo 24 e 25 nos diz assim, do mesmo capítulo: depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses ocultou-se, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o opróbrio entre os homens. O opróbrio, essa palavra opróbrio diz vergonha. Não sei se tem alguma tradução aí, que os irmãos estão aí, mas ela diz que o Senhor olhou para aquele dia, atentou para ela, atentou para destruir a vergonha que ela sentia de não ter filhos. Essa é a forma que Deus usa para poder ajudar aqueles que buscam a Ele, aqueles que estão sempre dispostos a fazer algo para o Senhor. O Senhor olha a necessidade, o Senhor olha aquilo que nós precisamos e Ele nos abençoa.
quando nós vemos aqui em Lucas, primeiro, versículo 26 e 27, e depois o 36 e o 37, Maria é avisada sobre a gravidez da sua prima. No caso, Maria, a mãe de Jesus, é avisada sobre a Isabel, que era prima de Maria. Versículo 26 nos diz assim: e no sexto mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então nós vemos que o anjo do Senhor primeiro avisa a Isabel, avisa a seu esposo Zacarias que ela teria filho, e depois o anjo Gabriel vai até Maria, que era prima, e avisa que ela seria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 36 nos diz assim: e também Isabel, tua prima, concebeu um filho, o anjo falando com Maria. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível a Deus. Até mesmo eu estar aqui pregando não é impossível para Deus. Deus é fiel, amém? Agora vamos falar um pouquinho, abrir um parênteses aqui, falar um pouquinho do nascimento de Jesus. Versículo 41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Continuando, e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Quando nós lemos esse trechinho tão pequenininho, falando da gravidez de Maria, da chegada do Messias, da chegada de Jesus, diz assim: e ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eu às vezes costumo dizer que João Batista já foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre. Imagine aqui, eu parei para pensar um pouquinho sobre esse momento. Eu comecei a imaginar, João Batista tem um prazer tão grande que ele conheceu Jesus antes de nascer, depois de adulto e na eternidade. Imagina, mesmo no ventre, quando Jesus chega no ventre de Maria, tinha mal sido ali só o grãozinho ainda, que quando Maria é coberta pela sombra do Espírito, que ela ali já germina em Jesus, ela já sai rápido para ir encontrar Isabel. Porque a Bíblia, nós acabamos de ler que já havia 6 meses de gravidez de Isabel, quando o anjo visita Maria. E nesse momento, mais para frente, nós vamos ver que Maria ficou com Isabel 3 meses. Então, praticamente quando estava para nascer João Batista, ela saiu outra vez de onde Isabel morava. Aqui nós vemos neste versículo do 39 ao 45 que eu acabei de ler, nós vemos o encontro aqui de Maria e Isabel, de João Batista e Jesus, mesmo eles não vendo um ao outro, mas ali já teve um encontro. Que me chamou muita atenção também, que foi Maria foi cheia do Espírito Santo. Mas Maria não saiu falando em línguas estranhas. Não saiu. E às vezes nós focamos tanto nas línguas estranhas que acabamos esquecendo que tem mais dons. Maria, ela foi cheia do Espírito Santo e ela começou a falar algo que ela não sabia ainda. A revelação de Deus. Ali ela foi cheia do Espírito Santo e falou assim: ó, bendita és tu. E começou a falar e descrever algo que ela não sabia.
ela foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a tua voz, a tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Como ela sabia que foram ditas? Nós vemos aqui algo sobrenatural, rodeado aqui de milagres, de acontecimentos assim, que nós vemos o agir do Espírito Santo, o agir de Deus. E Maria, versículo 56, e Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. No versículo de número, João Batista conhece a Jesus e tal. Vamos ler agora em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 29 ao 34. Que nos diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, João já adulto, né, pregando, quando João estava batizando ali. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Quando nós lemos aqui, vem um que era antes de mim e foi primeiro do que eu, João Batista era mais velho do que Jesus. Mas aqui ele está falando já de Jesus antes da fundação do mundo. Ele falou assim: vem um homem que era antes de mim. Então ele estava falando de Jesus já desde a eternidade. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluias. Nós vemos que eles nascem, eles são primos. Jesus cresce em uma parte, João Batista cresce em outra parte. Um não sequer ouve falar um do outro. João sai a pregar, João sai a ensinar, e Jesus está crescendo. E é interessante porque imagina, a gente, quando nós olhamos para os dias atuais, fala assim: é quase impossível você não conhecer seu primo, você estar morando e não saber sobre ele. Não, mas naquela época era totalmente diferente. Naquela época não tinha nenhum meio de comunicação a não ser a pessoa pegar e caminhar, ou o máximo ter um animal para montar e ir. Então nós vemos que houve ali, desde o nascimento, houve uma separação. Jesus ficando em uma certa região e João Batista em outra região, e nenhum sabia da vida do outro. Porque se soubesse, quando já visse ali, já reconhecia. Mas João Batista fala assim: eu não o conhecia, mas o que me enviou a fazer, Deus me enviou a fazer, disse que se o Espírito Santo descer e pousar sobre ele, esse é o enviado, esse é o Messias. Então ali João Batista entende, fala assim: agora eu já não sou digno, eu não sou digno de estar desatando as suas sandálias. Esse é sobremaneira maior do que eu. Lucas capítulo 3. Agora vamos ver um pouco sobre a pregação de João Batista. Amém? Lucas capítulo de número 3, versículo do 5 ao 17. E percorreu
toda a terra ao redor do Jordão, João Batista. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, porque diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão, a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. E quem tiver ali alimentos, que faça da mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca apaga. Eu lendo aqui, imaginando, vamos dizer, hipoteticamente, que João Batista entra entre nós nesta noite. Se ele chega aqui, é lhe dado a palavra, ele pega esse microfone e começa a dizer: de onde vens? Por que vocês vêm a mim? Quem vos ensinou a buscar? Ele, nas suas palavras, ele é duro, mas ele está tão cheio do Espírito Santo, ele está tão guiado por Deus, que as palavras dele, mesmo sendo duras, mesmo sendo ásperas, mas as pessoas iam até ele. As pessoas iam buscar ele para ouvir aquelas palavras, porque sabia que aquelas palavras iriam mudar a eternidade das suas vidas. E nós, muitas vezes, nós temos dificuldade em ouvir uma palavra dura, uma palavra áspera, mas nós temos que ter esse entendimento que as palavras do Senhor, mesmo quando seja dura, é para a nossa melhora, é para nos achegarmos a Ele, para estarmos dispostos, nossos corações, para estarmos pertinho dEle. Ele quer o nosso bem, Ele quer que estejamos com Ele na glória, e nada vai importar, nada vai ser desprezado, mas que a palavra dEle seja entrega. E nós temos que ter esse ardor no coração de estar buscando a palavra do Senhor. Nós temos que queimar no nosso coração o desejo de estar próximo dEle. E nós vemos aqui os homens, as mulheres chegavam ali no deserto, naquele lugar difícil acesso, mas as pessoas iam atrás dele, que queriam ouvir palavras que iam mudar a vida deles. Nós precisamos ter esse desejo em nosso coração a cada dia, buscar ao Senhor, buscar vir à casa do Senhor para ouvir, ainda que sejam palavras duras, mas palavras que vão mudar a nossa vida. Nós começamos a olhar alguns que faziam mal, esses primeiros que falavam, que é falado aqui, eles eram cobradores de impostos.
E eles não cobravam somente o imposto devido, eles cobravam além. Naquela época era, por exemplo, o governo cobrava lá uma taxa de 30% de juros, um exemplo, 30% de juros. Só que o governo, para ficar mais fácil para ele não ia cobrar, o governo não saía cobrando as pessoas. Ele pegava uma empresa e essa empresa ia cobrar as pessoas. Então essa empresa, ao invés de cobrar 30%, ele cobrava 80%, 70%. Essa era a forma. E aí esse povo chega, e nós, como nós fazemos para ser salvos? Perguntava João Batista. E João Batista, ele vem falando, olha, não cobreis além do que é devido. Para começar, começa dessa forma. Não cobreis além do que é devido. Ou seja, chegou eles no lugar. E isso é para nós hoje. O que estamos fazendo que não está certo? O que estamos fazendo que não está correto? Começa por aí. A transformação pessoal. O evangelho não é algo que é supérfluo, é algo vivido. É algo diário, é a nossa vida. Então nós precisamos olhar para essa coisa. Me entristece muito às vezes eu ouvir, o fulano está precisando de trabalho, então vou pagar um salário lá embaixo, porque ele está precisando, então vou levar e vou pagar lá embaixo. Não, está errado. Paga o valor devido, paga o valor certo. Isso é agradável a Deus. Isso faz a diferença na nossa vida. A prática do evangelho é o amor ao próximo. Versículo 8, eu vou voltar um pouquinho aqui. Versículo 8 diz assim, ó: produzis, depois do arrependimento, fala assim, ó: produzi frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. O que é frutos dignos de arrependimento? O que João Batista está falando é: não me arrependo agora, me arrependo daqui a pouco, me arrependo daqui a pouco, me arrependo outra vez, me arrependo de novo. Não, arrepender e não cometer mais aquilo que está errado. Porque é a mesma coisa da pessoa pedir perdão a cada 10 minutos pra gente. Me perdoa, irmão, eu fiz isso aqui. Não. Aí passa 5 minutos, pisa na bola de novo. Me perdoa, irmão, não. 10 minutos, falha de novo. Fica aquele pedido de perdão a cada momento. Não, o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro pedido de perdão, você pediu perdão e você não falha mais naquela área. E assim João Batista, ele ensina: esses frutos dignos de arrependimento é a mudança de vida. É deixar de fazer aquilo que desagrada alguém e fazer o que agrada. É deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e fazer o que agrada a Deus. Aí muitos falam assim: temos por pai Abraão. Eles querendo dizer assim: olha, eu sou descendente de Abraão, então eu estou tranquilo. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa aceitar Jesus. Filho de crente precisa reconhecer que só o Senhor salva. Por mais que o pai e a mãe seja direcionado por Deus, tenha a vida temente a Deus, tenha a vida em santidade, o filho tem que entender que ele é uma pessoa separada dos pais. Ele vai ter que dar conta da sua alma. Ele vai ter que dar conta da sua vida particular. A multidão interrogava dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele disse: o que tiver 2 túnicas, reparta. Às vezes, se você vê alguém precisando de algo e você tem como ajudar, se você se reter, você está pecando. Eu estou pecando se eu tiver alguém do meu lado necessitando de alguma coisa e eu podendo ajudar e não ajudar, eu estou pecando. Aleluias. A hora já se passou. Eu quero, para finalizar, eu vou pular um pouco aqui. Versículo 17, para encerrar, nos diz assim:
Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse é o final da mensagem que João Batista estava trazendo. E esse final aqui me chama muito a atenção. E nós temos que olhar com muita atenção como que estamos lidando com as coisas do Senhor, como estão lidando com a nossa vida para o Senhor. Isso é algo particular, é algo de cada um, né? Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, que se eu apontar um, vai vir 4 para o meu lado. Então, eu, assim como vocês têm falha, porque a Bíblia me diz que tem, eu também tenho. Então, nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo nível. E nós temos que olhar, porque a palavra do Senhor diz que o trigo será juntado no celeiro do Senhor. Aquelas pessoas que estão vivendo para Cristo, estão com toda a dificuldade, debilidade, falhas, se esforçando para viver para o Senhor nos buscará, nos levará para a glória com Ele. Mas aqueles que, tendo conhecimento, sabendo que estão desagradando o Senhor e continuar nas suas debilidades, continuar falhando e sem querer melhora, sem querer uma transformação, ele será juntado e queimado ao fogo. Aqui nos diz claramente que ao fogo será levado a palha. A palha são aquelas obras que fazemos por nos sentirmos melhor que os outros. Que não é por amor, que às vezes nós fazemos algo que não é por amor, não é por amor ao Senhor, não é por amor ao próximo, mas é para que nos engrandeçamos. Isso será queimado. Isso não tem valor para Deus. Então nós precisamos estar sempre atentos como estamos levando a nossa vida. Paulo, quando vai ali no ministrar a ceia, ensinar sobre a ceia, na verdade também, ele nos diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E essa é a mesma forma, é nós examinarmos a nós mesmos. Não é olharmos para o nosso irmão, para a nossa esposa ou para o nosso filho, examinar a vida deles, mas examinar a minha vida, o que eu estou fazendo. Porque se nós examinarmos a nós, o Senhor nos corrige. Quando nós lemos ali, é dessa forma que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11. Quando nós fazemos a nossa autoavaliação, o Senhor, em nosso espírito, o Senhor nos fala o que está errado. Para que o Senhor nos fala o que está errado? Para que nós possamos nos humilhar perante Ele, pedir perdão, se arrepender, mudar a nossa conduta. E da mesma forma aqui, olha para o que estão fazendo. Olhe para mim, eu tenho que olhar para mim, o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Você aí no seu banco, sentado confortavelmente, olhar para a sua vida e falar assim: eu estou agradando realmente a Deus? Eu estou realmente fazendo a vontade do Senhor? E quando eu falo assim, fazendo a vontade do Senhor, não estou falando em trabalhos, que isso é muito bom, é importante. O salvo, ele precisa trabalhar, ele tem prazer em trabalhar. Mas o que eu estou falando realmente é a vida com Deus, a intimidade com Deus. Como é que está a nossa intimidade com Deus? Nós temos que avaliar isso a todos os dias, ao levantar, ao deitar, durante o dia. Nós temos que ter essa avaliação: o que estou fazendo para Deus? Eu gostaria de pedir a você que se coloque de pé. Vamos estar orando ao Senhor. Já passa a direção do trabalho ao pastor. Senhor meu Deus, Papai querido, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por este momento tão precioso da Tua palavra, Senhor. Pai querido, eu quero apresentar a Ti, Senhor, neste momento, mais uma vez, a minha vida, Senhor, a minha conduta pessoal. Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor continua, Senhor, tocando no meu coração, nos meus pensamentos, Senhor. Senhor, me purificando a cada dia, Senhor. Pai querido, eis-me aqui, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha transformar a mim e a cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes, Pai. Que a cada dia nós possamos olhar para nós mesmos e saber que precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor.
Pai querido, sabemos que precisamos do Teu amor, porque sozinhos não podemos avançar, Pai. Sozinhos não podemos agradecer a Ti, Senhor. Sozinhos nós não podemos agradar a Ti, Senhor. Pai querido, mas com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nós reconhecemos que somos falhos, nós reconhecemos que pecamos, Senhor, e clamamos a Ti, nos dobramos perante o Senhor e o Senhor nos atende, Pai. Senhor, nos abraça nesta noite, Senhor, nos guarda perante Ti a cada momento, Senhor. Que Teu Espírito Santo traga paz, traga consolo, traga conforto a cada coração, Senhor. No nome de Jesus eu Te louvo, Pai, por este momento. Agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade de falar do Teu amor, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus.